E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Esquilo. Caramba, isso é loucura, tá? Quanto tempo eu não faço esse tipo de vídeo? Esse dia é um especial, sabe por quê? Vocês já devem ter reparado, estamos na data FIFA e, inclusive, chegamos finalmente na derradeira, sim, na derradeira última partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Sim, tá batendo na porta, já é ano que vem. E tinha até algumas seleções ainda disputando vaga. Por exemplo, o Brasil já estava de boas. Mas sabe o que é engraçado? Porque eu não tava nem querendo nem usar a camisa do Brasil. Como você já sabe, eu sou argentino. E eu também não quero nem usar a camisa da Argentina, porque o que aconteceu hoje também não foi legal nem pro lado da Argentina. E como vocês já devem ter visto, vendo praticamente o que está rolando aqui, com, como foi as últimas partidas. E, cara, com certeza tem algumas coisas que até me surpreenderam, como por exemplo o resultado mais impressionante daqui, que tivemos 9 gols entre Venezuela e Colômbia. Lembrando que a Venezuela estava brigando para tentar se classificar, para pegar uma repescagem contra a Bolívia, que eu vou falar um pouco mais pra frente, mas que simplesmente terminou com inacreditáveis 9 gols. E, cara, tem uma pessoa, tem simplesmente um único jogador aqui que me chamou muita atenção quando estava assistindo o jogo entre Argentina e Equador e Brasil e Bolívia, que praticamente toda vez que aparecia aquele brim, né, de alerta de gol, o que aconteceu? Simplesmente apareceu o nome deste maluco aqui, Luiz Soares. Eu olhei, pô, esse nome Luiz Soares, eu falei, quem é esse maluco? Eu só conheço o Luiz Soares do Uruguai, né? Só ele que jogou no Barcelona, no Liverpool, no Ajax, no Grêmio e agora tá no Inter Miami. Eu só conheço ele. Eu só conheço o Luiz Soares do Barcelona. Esse Luiz Soares uruguaio, eu não sabia que existia um Luiz Soares da Colômbia. Bem, aí como vocês devem estar reparando, é exatamente isso aqui que eu peguei, esse bloco. Obviamente que eu também vou estar passando nos gols, né? Que absurdamente são 9 gols. Mamãe do céu, cara. Quem diria que ia ter tanto gol assim? Lembrando que até a última rodada também até foi muito bizarro, né? Que praticamente todos os jogos terminaram 3-0, tirando apenas um. Que, se não me engano, eu acho que foi Paraguai contra Equador, né? Que terminou 0-0. Tava aqui observando, vocês não estavam reparando, cara, esse negócio muito louco. Mano, 9 gols. Simplesmente a Venezuela abriu para cá com 13 minutos com Segovia, para melhor falar. Aí depois tivemos o gol do empate com Mina, que já jogou no Palmeiras, quem lembra dele, bastante bom, de bola parada de gol de cabeça, né? Aí a Venezuela já virou de volta, ficou na frente de novo com o Martínez. E aí começou o show bizarro desse Luiz Soares, que eu nunca nem ouvi falar na vida. Eu, inclusive, vou até dar uma olhada como que é o rosto dele, que não tenho nenhuma noção. Vamos lá. Realmente eu desconheço o Luiz Soares, que inclusive já jogou no Saragossa, né? Atualmente está jogando em que equipe? O Sporting. Caraca, o Sporting, exatamente o Sporting de Portugal aí, que simplesmente ele meteu os 4 gols aqui nessa partida aqui, né? Aos 42, aí praticamente na volta do segundo tempo, aos 50, aos 59 e aí aos 67. Se vocês repararam, praticamente tava 5-1, 5-2 para a Colômbia com 4 gols do Luiz Soares, maluquice. Aí o Rondão diminuiu para 5-3 e aí não durou nem tanta a felicidade da Venezuela que o John Córdoba marcou aos 78. Aí praticamente finalizou essa maluquice aqui entre Colômbia e Venezuela. E infelizmente a Venezuela eliminada da Copa do Mundo. E se não tiver enganado, a Venezuela ainda continua sendo a única equipe da América do Sul ainda não disputou uma Copa do Mundo. Caramba, velho. Caramba, velho. Que situação é essa, cara? A Venezuela nunca participou de uma Copa do Mundo, cara. Até que ponto nós chegamos aqui? E, velho, como vocês repararam, né? Por que ela foi eliminada? Por um motivo muito simples. A nossa Bolívia
derrotou a seleção brasileira na altitude, primeira vez no Ancelotti, e eu acho que é a primeira vez de vários jogadores dessa seleção brasileira que nunca jogaram na vida no altitude e que sofreram muito para jogar contra a Bolívia. E sabe o que é mais engraçado? Que muita gente vai questionar o único gol da partida que veio num pênalti, com o gol do Miguelito. Sim, o Miguelito que praticamente, sei lá, na partida toda que eu estava assistindo, parecia ser o único jogador depois de muitas habilidades dentro da seleção da Bolívia, né? Inclusive ele tentou fazer vários chutes, fez vários dribles muito bons durante a partida, e o único gol aconteceu de pênalti, na qual muito dos jogadores brasileiros e propriamente da comissão técnica também queixaram muito dessa marcação de pênalti, que até demorou bastante, porque praticamente estava rolando, ia rolar uma cobrança de falta. O VAR chamou o juiz e o juiz assinalou o pênalti. Sim, depois de, sei lá, muito tempo que aconteceu o lance. Mas, praticamente, o pênalti aconteceu. Sim, o pênalti aconteceu no lance. Os jogadores podem questionar, a comissão técnica pode questionar, mas como fala. Mas, como foi dito em várias falas dos próprios jogadores, né? Eles não viram o lance, não sabiam como foi o lance, mas sim, teve um contato, que inclusive eu acho que foi do Bruno Guimarães, né? Que chegou atrasado, né? Que praticamente ele estava numa disputa de bola com o jogador da Bolívia. Ele conseguiu tocar primeiro na bola, né? O Bruno Guimarães, só que aí ele ainda continuou tentando roubar a bola, porque a bola ficou presa entre os pés do jogador da Bolívia. E aí ele colocou mais outra perna que derrubou o jogador, né, boliviano. E aí assim, o VAR chamou o juiz para dar uma olhada. E aí aconteceu o pênalti. Que inclusive o Alisson até que fez uma partida legal. Fez uma defesa muito boa no segundo tempo, né? Depois de uma cabeçada. E nesse lance do pênalti ele quase defendeu. Mas como a gente já conhece, o Alisson, ele não é um pegador de pênaltis. Aí ele não pegou. Aí ele não pegou. Aí ficou nessa. A Bolívia conseguiu vencer e se classificou para a repescagem. Só não sabemos contra quem vai enfrentar. Apenas isso. Esse vai ser o grande dilema da Bolívia para esperar até ano que vem, né? Provavelmente a repescagem só acontece ano que vem, antes da Copa do Mundo. E vamos ver como vai ser a maluquice. Tivemos o Paraguai do Peru. Lembrando que o Paraguai está de volta na Copa do Mundo depois de 16 anos. Sim, a última vez que o Paraguai participou de uma Copa do Mundo foi em 2010. Tempos bons, hein? Tempos bons, quando tinha Waka Waka, Shakira cantando, e a Copa foi na África do Sul. E sabe o que é engraçado? Daqui a pouco eu vou falar alguma coisa sobre as eliminatórias da África, que também está nas etapas finais, e tem muita coisa muito maluca acontecendo por lá também. Mas vamos lá. O único jogo que não é interessante falar foi o Chile contra o Uruguai, deu 0x0, então, né? Pra que vou comentar isso. E para fechar tivemos o que? Equador contra a Argentina. Sim, Equador contra a Argentina, que também só saiu apenas por 1x0 com o gol do Valência, que vocês estão vendo aqui na minha frente, né? E sim, vocês não estão errados, vocês estão vendo isso mesmo. O gol do Valência saiu praticamente aos 58 minutos do primeiro tempo. Mano, foi uma maluquice esse primeiro tempo aqui entre Equador e Argentina. Parecia que acabava nunca esse jogo, velho. Juro. Parecia que era acréscimo infinito, velho. Porque, você vê que tem alguns motivos para acontecer isso. Como vocês perceberam, o Otamendi foi expulso aos 31 minutos, né? Um lance que praticamente estava sobrando pro próprio Valência, né? Ficar cara a cara com o Dibu Martínez. Ele foi puxado, né? Pelo Otamendi. E o Otamendi já tomou cartão vermelho. E já descobrimos aqui que temos pelo menos 2 jogadores que não vão nem jogar o jogo de estreia, né, da Copa do Mundo, né? O Caicedo e o Otamendi, né? O Caicedo que foi expulso literalmente já no começo do segundo tempo também. Mas praticamente o Otamendi foi expulso. E aí se passou mais algum tempo. Tava nos acréscimos que acabava nunca. E aí praticamente, eu acho que, sei lá, uns 50 minutos, assim, por acaso, né? Aconteceu um pênalti que demorou muito para ser ligado. O juiz teve que ir lá dar uma olhada no VAR. Foi um lance entre, se não me engano, foi o Tagliafico e o Prata, né? No lance. E praticamente o Prata se deu mal no lance, né? Porque o Tagliafico meio que estendeu o braço
né? E aí bateu muito na cara dele e simplesmente até sangrou um pouco, né, no rosto do Prata. E aí, né, Valência foi lá, bateu o pênalti, bateu no meio do gol. Sim, tipo, o Matias pulou. E aí, praticamente foi o único gol da partida, porque não teve mais nada de tão interessante. Porque afinal de contas, a Argentina, sem o Messi, sim, o Messi praticamente recebeu dispensa do técnico da Argentina, né? O Scaloni falou: cara, pode descansar, pode voltar lá para Miami, você tá dispensado, não precisa jogar esse último jogo cair contra o Equador, né? Lembrando que a Argentina já se classificou umas 5, 6 rodadas de antecedência, né? Então praticamente era só um jogo para cumprir tabela, apenas isso. Lembrando que a Argentina terminou com 38 pontos e o segundo colocado foi propriamente o Equador, com 29. Né? Praticamente. E o Brasil terminou com 28, para vocês verem que foi uma diferença de mais de 10 pontos. E não só isso, como a seleção brasileira teve um dos piores desempenhos de classificação para uma eliminatória. Sim, terminou apenas em quinto colocado, com 28 pontos. Se fosse, olha só, tá? Outra coisa muito louca. Se fossem os critérios da Copa do Mundo de 2022 no Catar, que só tinha 32 equipes, né? Agora vai aumentar para 48, né? E a gente sabe que a classificação para agora são 7 times, né? E o sétimo é praticamente repescagem. 6 times passam diretamente. Se fosse no módulo, né? Nos critérios da Copa do Mundo de 2022, o Brasil estaria indo para a repescagem. Sim, terminando em quinto colocado, teria indo para a repescagem. Olha o nível que a seleção brasileira chegou. Cruzes. E bem, e por que eu quero chegar nessa parte da etapa agora? Quer falar sobre as classificatórias da Copa do Mundo na África. Sim, por algum motivo muito bizarro, estava acontecendo também hoje, ontem, é a mesma coisa como as classificações também da Europa. Sim, a Europa também começou agora suas classificações para a Copa do Mundo. Mas por que eu quero começar a falar da África? Porque a África está quase praticamente nos seus últimos momentos que vocês estão vendo. Já foram 8 partidas de 10, né? Só falta mais 2 partidas que vai acontecer próximo mês, né? Em outubro, vai se decidir os 2 jogos para ver quem passa, quem vai para a Copa do Mundo. Inclusive, para vocês terem uma ideia muito louca, temos 9 equipes, tá? A África tem 9 equipes que vão direto para a Copa do Mundo. E se não tiver enganado, pelo menos mais duas vagas vão para a repescagem. Então, ó, se os dois times da África conseguirem derrotar os times de outros continentes na repescagem, vão ter 11 seleções africanas. E a gente pode descobrir, sei lá, um monte de seleção que a gente nunca nem ouviu falar da vida. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês, a tabela bizarra das classificações da África, tá? Vamos lá. O grupo A, que já estamos assim quase encaminhado, graças a esse rei Mohamed Salah, né? O Egito está aqui com 20 pontos. Se não tiver enganado, eu acho que pelo menos se garantir mais uma vitória, né? Se garantir mais uma vitória, vai conseguir se classificar diretamente para a Copa do Mundo e vai deixar pelo menos o Sierra Leone e Burkina Faso meio que comendo poeira, mas esses times vão estar indo para uma outra fase de mata-mata para ver quem consegue pegar essa vaga de repescagem, né? Mas tá aí, Burkina Faso por aí, não sei, por enquanto tá se dando bem, mas o Egito que se pudesse ganhar, se conseguisse ganhar hoje, se tivesse conseguido ganhar hoje, já estaria classificado. Infelizmente não venceram e vou ter que esperar mês que vem para decidir sua situação. Aí o grupo B que está um pouco complicado, que temos o quê? República Democrática do Congo enfrentando Senegal para ver quem consegue passar. Olha só que coisa bizarra. Simplesmente Senegal passando dificuldades no seu grupo. Mesmo sabendo que está invicto, né? 5 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. Mas, né, o Congo tá chegando por aí, né? Uma diferença apenas de 2 pontos. Pode ser que o Congo faça uma maluquice e a gente vai descobrir, sei lá, o Congo do nada indo para a Copa do Mundo. Coisa muito bizarra. Aí no grupo C temos a África do Sul. Sim, exatamente isso que eu queria falar. Chegamos quando lembro que eu mencionei aleatoriamente a África do Sul. Porque a África do Sul pode estar voltando para uma Copa do Mundo depois de 16 anos. Mesma coisa do Paraguai.
E, né, como vocês sabem, a África do Sul foi o país sede daquela Copa do Mundo de 2010 e está voltando depois de 16 anos, desde que sediou, né? Desde a última vez que eles participaram, que sediaram a Copa do Mundo. Cara, é muito bizarro, né? Mas tá aí, simplesmente o nossa África do Sul conseguindo classificar, né? Só que eles poderiam se classificar hoje, a mesma coisa do Egito. Mas aconteceu porque eles empataram com a Nigéria. Sim, empataram com a Nigéria, ou na verdade, não, empataram com a Nigéria, e aí tiveram que. Foi adiado e tem que esperar agora o mês que vem para ver como que vai ser a situação. Porque o Benin tá vindo por trás, eu nunca nem ouvi falar sobre o Benin, mas o Benin tá na frente da própria Nigéria e tá ali meio que brigando para ver se consegue pegar a vaga da África do Sul para a Copa do Mundo. Que coisa bizarra, tá? Temos o grupo D, que temos, olha só, coisa mais esquisita do mundo. Cabo Verde, tá? Cabo Verde está um pezinho da Copa do Mundo. Cabo Verde, cara. Você já imaginou pra pensar o que é o Cabo Verde? Eu não, porque o Cabo Verde, inclusive, é apenas uma ilha que também fala português. Olha só que maluquice. Sim, Cabo Verde fala português e tá aí com 19 pontos, inclusive ganhou do Camarões numa disputa praticamente ferrenha para descobrir quem poderia ficar em primeiro lugar, e Cabo Verde conseguiu conquistar a vitória, derrotando Camarões por 1-0, e como falei, tá praticamente, sei lá, com um pezinho para se classificar para a Copa do Mundo, e Camarões está brincando com a Líbia para ver quem pega essa vaga de repescagem. Ou quem sabe, sei lá, acontece uma reviravolta muito louca que o Cabo Verde resolve perder 2 jogos seguidos, e aí Camarões e Líbia do nada vencem suas disputas, né? O que seria muito bizarro. Mas tá aí. Aí grupo E, que já temos pelo menos um classificado, isso também porque o grupo é terrível, é o Marrocos. Sim, Marrocos simplesmente o que eu posso falar? Terminou invicto, né? 7 vitórias. 7 jogos, 7 vitórias. Já classificado. Ainda vai ter que jogar o jogo de. Ainda precisa jogar mais um jogo, né? Pra ter pelo menos 8. Mas, como vocês repararam, o negócio tá meio terrível. Inacreditavelmente, eu não entendi essa equipe aqui chamada Eritreia. Que eu acho que do nada desistiu de participar, né? Porque não jogou nenhum jogo. Oxi! Que palhaçada é essa? Simplesmente o grupo E então tem 5 equipes, porque o Eritreia nem tá participando. Simplesmente não tá participando, mas tá aí. Marrocos, né? A gente já sabe, chega numa semifinal da Copa do Mundo ano passado e está ali e já tem sua vaga carimbada para a próxima Copa do Mundo. Temos o grupo F, que temos uma disputa muito ferrenha entre Gabão e Costa do Marfim, que inclusive jogaram hoje e terminaram 0-0, né? Sim, o Gabão, que para você não ter uma ideia, tem simplesmente o Aubameyang, né? Aubameyang, eu acho que quem já jogou FIFA, PES, né? Ou já viu ele jogar no Arsenal, no Barcelona também, e no Borussia Dortmund, que foi o principal destaque onde ele começou tudo. Sim, o país do Gabão também tem chances de se classificar para uma Copa do Mundo e está lutando ferrariamente contra a Costa do Marfim, que inclusive é o atual campeão, né, das Copas Africanas. Né? Verdade, a Costa do Marfim que é o atual campeão das Copas Africanas. Olha só que maluquice, e a diferença é apenas de 1 ponto, tá? Apenas 1 ponto. Vamos ver como vai ser as próximas 2 partidas para decidir quem vai direto para a Copa do Mundo e quem vai ter que disputar os patamatas dos playoffs aí, né? Da repescagem. Temos o grupo G, que temos outro time já classificado, que é a Algéria. Sim, bizarro. Não, Algéria não, falei errado. É o grupo H, o grupo H, me compliquei. Mas o grupo G também está um grupo muito interessante entre Algéria, Uganda e Moçambique, para ver quem que vai nessa vaga. Por enquanto a Algéria está na frente, inclusive que a Algéria já está participando das Copas do Mundo frequentemente. Tá praticamente um pezinho também já carimbado para a próxima Copa do Mundo. E só temos que ver como que vai ser a situação entre Uganda e Moçambique, que estão brigando ferreamente nessa vaga. Temos o grupo H com Tunísia, né? Que já é outra classificada. Então, a gente só tem 2, tá? 2 seleções apenas
que se classificaram mesmo para a Copa do Mundo, que foi a Tunísia e Marrocos. Aí Tunísia também, mesma coisa que vocês estão vendo aqui, 22 pontos, né? Ganhou 7 jogos, empatou um jogo. E aí temos a Namíbia e a Libéria meio que disputando, sei lá, essa vaga aí de repescagem, né? Bizarramente, vamos ver como que vai ser essa situação. A não ser, sei lá, o Marau e Guiné Equatorial, sim, Guiné Equatorial, briguem por essa vaga bizarra. Bem, aí temos o quê? A Gana, né, no grupo I, contra Madagascar e Comoros. E a Gana também tá um pezinho também para se classificar para a Copa do Mundo. Lembrando que a Gana estava no grupo de Portugal, Coreia do Sul e do Uruguai, e que foram os principais times que conseguiram puxar, né, o Uruguai para ser eliminado. Lembrando que tem essa rivalidade bizarra entre Gana e Uruguai desde a Copa de que? 2010. Mas tá aí, praticamente Gana também um pezinho para se classificar para a próxima Copa do Mundo, mas o Madagascar e como vindo de pertinho, de pertinho. É praticamente isso, rapaziada. Praticamente esse aqui é o cenário das eliminatórias africanas. Sim, parece que foi um vídeo muito longo. Vocês repararam que eu tive que praticamente resumir um pouco mais sobre as partidas das eliminatórias da América do Sul, que é muito importante para nós. Mas eu quis ressaltar um pouco sobre a África, porque a gente consegue reparar que tem tanto país esquisito, né, que a gente nunca nem viu na vida e que estão brigando para se classificar pela primeira vez, e a gente vai ter que descobrir isso depois, sei lá, vendo no álbum de figurinha da Copa do Mundo para ver cada jogador, e provavelmente a gente não vai conhecer nenhum jogador. Mas é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima. Esperando que seja não seja tão longo assim, porque eu gosto de fazer um tipo de vídeo assim. É muito da hora fazer resumo. Mas é isso. Falou!